Olá, amigos do canal Espiritualize. Faz alguns dias que eu não publico vídeos aqui, mas eu queria publicar este vídeo para que em 2024 a gente realmente comece uma nova programação aqui de conteúdos. E eu queria falar hoje sobre um assunto muito importante, né, nessa reta final, que é a questão de como nós vimos a vida, como nós encaramos ela. A gente encara a vida muitas vezes uma perspectiva extremamente materialista. E o materialismo, ele limita a nossa percepção do que está acontecendo em nossas vidas e em torno de nós. Porque o materialismo não enxerga as possibilidades que Deus nos apresenta. Muitas vezes decisões acontecem que parecem ser contrárias a nós. E bom, parece que Deus está contra nós porque acontecem algumas coisas. Mas a sabedoria nos mostra que os desígnios de Deus em nossas vidas, mesmo através das injustiças humanas, são os melhores para nós. Os homens podem errar, mas se nós tivermos que enfrentar as sanções humanas erradas contra nós, é porque muitas vezes nós merecemos ou porque nós precisamos também. Porque não é só uma questão de merecimento, o sofrimento ou a alegria. É uma questão de necessidade. Muitas vezes nós temos a necessidade da aprovação da falta de recursos, como também nós temos a aprovação da coisa, né, quando está em abundância. Pois é, a gente precisa olhar a vida de uma perspectiva em que entendamos que o que nós estamos passando agora, os dias tormentosos, são passageiros. E nós não podemos nos abalar com esses tormentos. É preciso manter o foco, a disciplina. É preciso, né, abrir o Evangelho. Não só abrir o Evangelho na leitura literal dele, mas na prática dele e na sintonia com Jesus. Quando nós estamos a fraquejar, sintonizar com Jesus, com Maria, com Francisco de Assis, sintonizar com a falange de espíritos do bem, é o caminho. E não nos permitir irmos para a vala comum do pessimismo que o materialismo nos apresenta. Um pessimismo do tipo do Schopenhauer, que é quase que dizer, para que existir diante de tanta coisa que não está certa? Para que estarmos aqui inseridos num mundo onde tem tanta injustiça? Porque talvez, né, ainda não mereçamos um mundo justo e feliz. Mas temos a condição ou as condições de construir um mundo melhor. A partir de uma dor, talvez possa ser esta dor a fonte para a minha militância no bem. E não a fonte da minha revolta contra tudo e contra todos, porque talvez de uma dor eu consiga fazer o que multiplica o amor, porque aquela dor foi um sinal de que eu tinha que mudar e de que eu tinha que fazer algo. Então a dor, ela não é nossa inimiga, ela é somente um alerta. O sofrimento, ele é opcional. Se queremos realmente sofrer ou não, é uma opção extremamente nossa. Está no nosso livre-arbítrio. Mas a transição de 2023 para 2024, né, segundo, então, né, a própria sociologia, e eu não estou falando da sociologia dessa de jornal, eu estou falando da sociologia de um respeitável Newton Sheets, ou, né, dentro de uma perspectiva espírita como a de Divaldo Pereira Franco, em que ambos falam, olhem só,
que os anos até 2026 serão anos difíceis. Não combinaram a princípio, nem são do mesmo, né, do mesmo rol não, no mesmo nicho, vamos dizer assim. Mas os astros, né, os movimentos astrais, né, o cosmos, a espiritualidade, nos sinalizam exatamente para tempos difíceis. Mas tempos difíceis em que nós podemos ser felizes em termos nesses momentos difíceis. Por quê? Porque é um momento de nós plantarmos a paz dentro de nós. Se eu plantar a paz dentro de mim, ela vai germinar. E isso vai fazer com que eu seja feliz, mesmo com todos os problemas em volta. É um momento de transição. Nós estamos numa transição e a transição está cada vez mais acelerada. A transição que começou, né, lá no século XVIII, se acelerou no século XIX com a codificação da doutrina espírita. No século XX, se acelerou ainda mais quando o homem chega à Lua e Jesus consegue, né, uma moratória para a humanidade, né, com os outros Cristos, né, do sistema solar. E agora nós temos também, né, e é uma situação muito delicada, a situação do planeta Terra, que está numa transição para a regeneração. E não vai ser a regeneração um planeta 100% perfeito. Ainda teremos muita coisa por arrumar e por consertar em nós, não no mundo. O sistema planetário, a vida, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. Mas há de se consertar em nós. E aí, meus caros, a gente precisa entender que sim, ou nós nos adequamos às normas, ou seremos convidados a nos retirar. E não tem nada de injusto contra isto. Fugirmos da narrativa do vitimismo é o primeiro passo para entender que nós não somos vítimas senão de nós mesmos, de nossas limitações que nós mesmos impomos, porque Deus não quer que nos limitemos, mas nós optamos por essa limitação. Que a gente possa pensar 2024 não como um ano mágico, uma transição mágica, mas como uma transição de tempos que vai nos cobrar mais responsabilidade, maturidade, fé e esperança. Feliz 2024 para todos nós.